Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e nós estamos aqui mais uma vez neste canal para poder compartilhar um pouco daquilo que sei e eu espero que de alguma forma possa ajudar você também. Gostaria de falar hoje sobre pensão alimentícia. Pai não deve pagar pensão. Isso mesmo que você ouviu. Pai não precisa pagar pensão alimentícia e eu vou explicar por quê. Isso! Ai, que lindo, né? É, gatinho. Você ama ele? Sim. O Léo é lindo? Sim. É, feliz, ele tá feliz. Eu tive um bom casamento, me casei muito bem, graças a Deus. A nossa história ela foi marcada por uma provisão divina mesmo. Muitas coisas precisaram acontecer para que a gente conseguisse realizar esse sonho de casarmos. Inclusive ela está aqui agora me dando apoio, gravando aqui esse vídeo junto comigo. E a quem eu sou extremamente grato. Te amo, meu amor. E deste relacionamento, né, desse casamento, nós temos hoje dois lindos filhos, dois meninos, o Luan, que já tem 2 anos e 4 meses, e temos o Léo, que vai completar agora 4 meses no próximo dia 24. Eu quero dizer que é extremamente extraordinário o que eu estou vivendo, é muito bom viver em família, poder viver em família. É muito bom acompanhar o crescimento pessoal que eu vou tendo durante esse relacionamento. E agora, enquanto pai, eu posso compartilhar que é muito, muito bom. E justamente por isso, eu me incentivei a criar esse vídeo, a compartilhar um pouco com você sobre a minha história. Eu acredito muito que o pai ele vai se desenvolvendo, enquanto os filhos vão crescendo, ele também cresce junto. Ninguém nasce pai, não é verdade? Então, é no dia a dia que a gente vai aprendendo, é no dia a dia que a gente vai sabendo lidar, a gente acerta muito, erra bastante também, mas o mais importante, não deixa de ser pai. Eu acredito que é muito equivocada a ideia de que pai é babá, por exemplo, quando ele tem que ficar com os filhos. Babá é uma coisa, pai é outra. O pai, pelo fato de estar com os filhos, ele não se torna babá só porque ele está sozinho. Ele está simplesmente cumprindo o seu papel de pai. Nem tudo é flores, não é verdade? Existem alguns momentos que a gente fica realmente estressado. As experiências que nós vivemos enquanto pais são extraordinárias, né? A gente tem que passar por cada coisa, cada desafio no dia a dia. Às vezes tem que trocar aquela fralda que só Deus para nos ajudar naquele momento, né? Que a gente só não fecha o olho para não deixar a criança cair mesmo. É muito gostoso poder dar o primeiro banho, é muito gostoso poder acompanhar a nossa esposa, né, no hospital, enquanto ela está naquele momento difícil, que só elas sabem, né, o que elas passam para poder ter um bebê. E a nossa importância enquanto companheiros, né, de estar ali do lado delas. E isso continua quando a criança nasce. É muito bom poder dar a primeira papinha, é muito bom poder colocar para dormir, é muito bom poder sentir aquele cheirinho de bebê, é muito bom quando eles aprendem a falar e começam a falar papai. Existem coisas que são impagáveis, existem coisas na vida de um pai, que são indescritíveis. Mas mesmo sendo indescritível, eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência para que de alguma forma possa alcançar você pai, você mãe. Eu vou falar de pensão alimentícia já já, mas antes disso eu gostaria de desconstruir algumas coisas, algumas ideias equivocadas, para que a gente possa falar a mesma linguagem. Você não é obrigado a acreditar e pensar da mesma forma que eu, mas eu gostaria de que você me concedesse alguns minutos para que eu pudesse, ao menos, né, compartilhar daquilo que hoje vivo. Quando nós falamos de pensão alimentícia, por exemplo,
A maioria das vezes é porque os pais se desentenderam, não tiveram de repente um bom casamento. Infelizmente nós vivemos numa época onde os relacionamentos são descartáveis, onde é muito tranquilo trocarmos de parceiros. No entanto, quando isso acaba atingindo uma criança, nós devemos ter um pouco mais de sensibilidade e um pouco mais de delicadeza ao tratar deste assunto, porque afinal nós estamos falando de inocente, não é verdade? Quanto a essa questão de sensibilidade, delicadeza ao tratar deste assunto, nós precisamos ter muita responsabilidade enquanto profissionais do direito. Porque quando nós vamos ouvir as versões da história, porque eu já atendi tanto pais quanto mães no momento de separação e que precisava tratar de pensão, guarda, visitas, eu confesso que muitas vezes não é muito fácil, porque uma pessoa que se sensibiliza com a história do outro, ele realmente tem que se comprometer a ouvir e realmente tem que se colocar na situação dele para que o melhor seja feito, né? Para que não seja apenas resolvida uma questão de direito propriamente, mas que o relacionamento em si, de alguma forma, também se resolva com isso. E não por causa de uma demanda judicial, e não por causa de uma conversa jurídica, mas antes de mais nada, nós precisamos ser seres humanos de fato, nos comprometer a ouvir o outro com integridade. É verdade que quando eu já ouvi alguns pais, quando vão falar de pensão alimentícia, independente de ser meu cliente ou não, eu já ouvi coisas do tipo: o que eu já pago de pensão é o suficiente. O que será que ela faz com aquele dinheiro? O que eu pago é muito. Ela com certeza está gastando em salão de beleza, ela com certeza está passeando com o outro. Tudo que ela deve estar fazendo, nada deve ter a ver com gastar com o filho. Certamente ela deve estar gastando dinheiro sem qualquer administração. Enfim, enquanto a mãe, que já atendi algumas e também já ouvi histórias de outras mães que passam por essa situação, não é muito diferente, né? A colocação às vezes áspera em relação ao pai. O que não muda às vezes é aquele calor de tentar convencer que esta pessoa está certa e o outro está errado. Então a mãe às vezes pode dizer: mas sou eu que coloco para dormir, ele nem sabe quanto custa um litro de leite, ele nem sabe quanto custa uma fralda, ele nem sabe como está indo o filho na escola, ele não se preocupa, ele não vem visitar, não é ele quem dá banho. Enfim, são tantas as preocupações de uma mãe também, numa relação como essa, e eu não quero nem dizer que um está certo e o outro está errado, longe disso. No que eu tenho aprendido no direito é que tudo depende e tudo vai variar de acordo com cada caso. O que eu quero agora é que os pais, de alguma forma, consigam se desprender, se livrar completamente de problemas pessoais, problemas do relacionamento, para que consigam olhar para aquele que realmente importa nessa situação, que são as crianças, que são seus filhos. Não quero dizer mais uma vez que um está certo, que está errado. Não quero dizer aqui que o advogado precisa tomar um comportamento A ou B, mas o que nós devemos neste momento nos concentrar é no maior interesse, que é o da criança. Que naquele momento, imagine as pessoas que deveriam estar ali para poder guardá-las, aqueles que deveriam estar ali para protegê-las, muitas vezes estão se degladiando, brigando, mas então o que fazer? Quem é que tem direito? Quem é que deixa de ter direito enquanto cônjuges? Isso não importa para este momento, não é verdade? Uma coisa nada tem a ver com o outro. O que fez, o que deixou de fazer no relacionamento a dois não pode, de alguma forma, interferir diretamente na criança. É claro que isso é muito difícil de tratar. Já acompanhei muitos casos em que é quase insuportável de tentar trazer um consenso entre as partes e realmente é melhor às vezes o juiz determinar alguma coisa. Mas eu gostaria de chamar você para uma maturidade diferenciada, conseguir superar essas coisas independente de resolver ou não o casamento, resolver ou não essa infelicidade de muitas vezes romper um relacionamento, que isso de alguma forma não interfira mais na criança, no menor. Afinal, o que está em jogo é a vida do seu próprio filho. Nós precisamos tratar isso com muita responsabilidade. Afinal, pai paga pensão? Deve pagar pensão? Eu penso que antes de discutirmos sobre isso, é importante a gente destacar
que pagar talvez esteja sendo utilizado de uma forma um pouco incorreta, talvez de uma forma equivocada até. Quando a gente vai pesquisar o que significa pagar, a gente sempre entende que é uma contraprestação por aquilo. Ou seja, o pai paga a pensão, portanto ele tem que ter algo de volta. E que na verdade no relacionamento pai e filho nós bem sabemos que não é assim que funciona. Como por exemplo, quando você vai a uma loja e quer comprar um celular, você paga por aquele celular e você tem ele de volta por aquilo que você pagou. Quando nós vamos falar de paternidade, é muito mais além do que pagar ou não pensão alimentícia. O pai que realmente se compromete como pai, ele não precisa de uma ordem judicial para poder cumprir com seu papel de pai. Porque não é simplesmente pagar alimentos, o que muita gente acaba acreditando também que é só para poder comer e que não é verdade. A pensão alimentícia ela deve servir para poder custear saúde, alimentação, educação, moradia, lazer e muitas outras coisas. Nós bem sabemos que muitas vezes que o que se paga de pensão alimentícia mal dá para fazer o mercado, que dirá pagar lazer, pagar vestimento, não é verdade? É claro que nós temos que considerar que como há uma cooperação mútua, ou seja, o pai tem um dever e a mãe também tem um dever de assistência em relação ao filho, então de alguma forma essa criança precisa ser assistida, ela precisa ser acompanhada. O dever de um pai não está somente em ter que pagar prestação alimentícia. Ele deve também acompanhar o desenvolvimento da criança, ir à escola, verificar como está. Ele deve acompanhar também se essa criança está desenvolvendo bem em relação aos seus relacionamentos, deve levar para passear, para jogar bola, se divertir, brincar de boneca, enfim, ele deve acompanhar essa criança como pai, exatamente, como pai. Parece tão óbvio, não é verdade? Mas infelizmente o que tenho visto no dia a dia é que os pais muitas vezes, até com a desculpa de que o tempo, o dinheiro, já dou a pensão, não consegue levar a criança nem para tomar um sorvete. Veja bem, é uma coisa tão natural e que deveria ser natural e que muitas vezes a criança acaba pagando por um jogo da qual não pediu para entrar. A criança ela precisa ser amada acima de tudo. Antes de falarmos de pensão alimentícia, ela precisa de educação, ela precisa de respeito, ela precisa de cuidados. E isto o dinheiro não pode pagar. Afinal, quanto é que se deve pagar a título de pensão alimentícia? O que muitas pessoas acabam acreditando é que existe uma lei que determina esse valor, que não é verdade. O que acontece é que normalmente, numa demanda judicial, acaba se arbitrando o valor de 30%, seja dos rendimentos ou do salário mínimo. E por isso, acabou criando uma crença de que o percentual de pensão alimentícia seria 30%. Mas gostaria de deixar bem claro que pensão alimentícia pode ser tanto mais quanto menos. Isso vai depender de dois fatores, que é a necessidade de quem vai depender daqueles alimentos, da prestação alimentícia e da possibilidade de quem vai pagar. E outro fator importante é da proporcionalidade. É necessário que nós encontremos a proporção entre a necessidade de um e a possibilidade de outro. E nisso nós encontramos um patamar razoável, não vou dizer suficiente, mas razoável, para que a criança tenha um mínimo de assistência. Vamos ao exemplo. Vamos supor que um pai tenha 3 filhos de 3 mães diferentes. Se nós aplicássemos 30% para cada criança, nós comprometeríamos quase que integralmente a remuneração deste pai em 90%. Justamente por isso que eu tenho que avaliar a questão da proporção entre a necessidade e a possibilidade. De outra forma, é bem provável que uma criança somente com 30% dos rendimentos não consiga se subsidiar, não consiga se manter. Vamos numa hipótese em que a criança tem necessidades especiais. Talvez 30% do rendimento que o pai recebe é insuficiente para poder custear. Concordemos, que uma criança sem necessidades especiais, ela já depende de muito mais do que isso. Por isso, o que eu quero dizer é que a pensão alimentícia ela pode ser arbitrada tanto mais quanto menos. E agora, e se o pai estiver desempregado, tem que pagar pensão alimentícia? Claro que sim, ele ainda é pai, como eu disse, pensão alimentícia é muito mais além do que simplesmente pagar um valor para outra parte cuidar da criança.
E o fato de estar empregado ou desempregado não isenta ele da responsabilidade de ser pai. E justamente por isso, ao momento anterior, eu disse que talvez pagar seja uma expressão muito equivocada, porque na verdade o pai simplesmente está cumprindo com o seu papel de ser pai. Portanto, estando empregado ou desempregado, a sua obrigação ela não some simplesmente pelo fato de que não tem emprego. O que normalmente acontece é que a pensão alimentícia, nesse caso, é arbitrada sobre o salário mínimo, considerando que não é uma renda a ser utilizada como base. Então, a base mais comum é utilizar o salário mínimo, mas é bem possível também que, se essa pessoa tiver uma atividade técnica ou uma atividade que seja legislada, na maioria das vezes é bem possível que nós consigamos utilizar, ao invés do salário mínimo nacional, utilizar o salário mínimo daquela categoria. E se o pai faleceu, e se não tiver outra pessoa a quem se socorrer, e os avós devem pagar pensão, existe a possibilidade que de alguma forma os avós tenham que pagar pensão alimentícia? Sim, é verdade. É bem provável que em algumas ocasiões em que o pai não tenha condições, seja pelo falecimento ou seja por alguma questão pontual, não tenha condições de manter a criança, os avós, os tios, até mesmo os tios, podem ser obrigados a prestar alimentos. Mas isso eu quero deixar bem claro que vai depender de cada caso, e na maioria das vezes quem vai acabar decidindo isso é o próprio juiz. Mas a partir de quando é que se deve pagar pensão alimentícia? Você vai ficar impressionado com essa resposta. Mas desde o momento em que a mãe descobre que está grávida, já é possível que seja determinado alimentos. E esses alimentos recebem o nome de alimentos gravídicos, em que a mãe, mesmo sendo gestante, ela já tem sim o direito, de entrar judicialmente e requerer que o pai já preste alimentos desde aquele momento. E na incerteza de ser o pai ou não ser o pai, e aí, como funciona? Olha, nessas situações, como eu disse, é melhor analisar caso a caso. Ainda se houver uma forte convicção de que aquele é o pai, ainda que não haja um exame de DNA provando que aquele é o pai, ele já passa a ser obrigado. E se amanhã ele descobre que ele não é o pai, esses alimentos eu posso ter de volta? Não, absolutamente não, porque aquele é um direito contra o incapaz e sobre este valor não pode ser restituído. O direito de pedir alimentos prescreve há um tempo determinado para que se peça alimentos? Não, enquanto essa criança for incapaz nos termos da lei, ela ainda tem direito a pedir alimentos e sobre esse direito não se prescreve. E se o pai deixa de pagar pensão alimentícia, ele pode continuar visitando a criança? Absolutamente que sim. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Muito embora seja comum e usual os advogados, até para uma economia processual, e já que já está tratando sobre um assunto tão delicado como este, eles acabam juntando no mesmo processo os três assuntos, que são guarda, visita e alimentos. Mas uma coisa, muito embora tenha o mesmo ponto comum, não significa que o cumprimento ou descumprimento de um ou outro prejudique o cumprimento ou descumprimento do outro. Não entender nada, né? Vou explicar melhor. Se o pai paga ou deixa de pagar alimentos, ele pode ainda assim exercer seu direito de visita. Eu digo mais, na verdade, o direito de visita considera um fator importantíssimo, que é o direito da criança de ter o convívio com os pais e com os seus familiares. E a guarda? Com quem ficará a guarda? Veja bem, é um assunto também muito delicado, embora na maioria das vezes fique determinado que a mãe fique com a guarda, até por questões, vamos dizer assim, de gerência familiar, porque existem situações em que a criança precisa sim de uma atenção da mãe, principalmente nos primeiros dias de vida, é bem possível que o pai também exerça o poder de guarda, tanto unilateralmente quanto compartilhada. O entendimento hoje é que, se não houver qualquer impedimento, a guarda compartilhada seja o mais aplicado. Mas é importante destacar que, para que essa guarda dê certo, os pais precisam consentir em tudo. Ou, é claro, em boa parte daquilo que se diz respeito ao filho, sobre a sua criação, que escola vai frequentar, qual será a rotina dessa criança. Nós sabemos que até mesmo numa rotina comum entre o casal que ainda está junto, muitas coisas ainda se divergem, não é verdade? Quanto mais em pais que são separados.
Mas eu quero reforçar sobre a importância de se ter maturidade neste momento e saber separar completamente os assuntos. Uma coisa é um relacionamento que eventualmente não deu certo, e outro é algo que vai te acompanhar para o resto da vida, que é a sua paternidade e a maternidade. A mãe pode pagar pensão? Claro que sim. Embora não seja tão comum isso acontecer, é bem provável sim, a depender da situação financeira deste casal, é bem possível que a mãe seja obrigada a prestar alimentos, como igualmente acontece com os pais. Gostou desse vídeo? Ficou alguma dúvida? Para saber mais, deixe sua dúvida no comentário, que eu vou reservar o próximo vídeo para poder trazer com um pouco mais de detalhes esse assunto tão importante. Aproveite, compartilhe com os amigos, divulgue este canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação de novos vídeos e eu te aguardo neste canal Você no Direito. Até mais, tchau!